Olá pessoal, professor Wander Andrade. Eu venho apresentar a vocês a disciplina Direito Condominial Assemblear. Este é o nome que livremente nós demos para este conteúdo, para esta matéria, entendendo que, por óbvio, no campo do direito condominial, a Assembleia de Condomínio ocupa um papel central, daí porque nossa preocupação em estudar detidamente o Instituto da Assembleia de Condôminos, também chamada Assembleia Geral de Condôminos. Muito bem. No entanto, algo se torna relevante apontar. Primeiro, que quando nós conhecemos no direito um instituto, e a Assembleia de Condôminos é um instituto jurídico, nós precisamos identificá-lo cientificamente. Com isso, estamos querendo dizer que eu preciso conhecer o conceito de Assembleia Geral de Condôminos, a natureza jurídica da Assembleia Geral de Condôminos, as funções da Assembleia Geral e também os princípios da Assembleia Geral de Condôminos. Vamos começar, portanto. Temos aqui alguns apontamentos, algumas anotações que vão nos ajudar nessas nossas aulas, nesses nossos encontros. Aqui está a minha súmula curricular, para aqueles que não me conhecem. Então, vamos lá. Eu sou um advogado, especialista, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito Constitucional Europeu pela Universidade de Messina, na Itália, onde eu concluí meu pós-doutorado justamente defendendo uma tese chamada Teoria Geral do Direito Condominial. Mas, indo em frente já diretamente no que nos interessa falar sobre a Assembleia, vamos falar um pouquinho sobre a origem das Assembleias. Costuma-se dizer que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Onde começa essa ideia de Assembleia? Bom, na verdade, as Assembleias começam lá na Grécia Antiga. Na verdade, eu tinha um nome para esta Assembleia e este nome era Eclésia. Eclésia, em Atenas, era a mais importante reunião da democracia daquela cidade-estado. Mas olha que interessante, da Eclésia não podia participar qualquer pessoa. Somente podiam participar cidadãos atenienses, cidadãos do sexo masculino, cidadãos com mais de 21 anos que tivessem servido a cidade-estado na condição de militares pelo menos 2 anos e com pais naturais da polis. O que é isso importante hoje para nós? Há algum relevo, algo de relevante para que nós possamos pontuar esse conceito clássico de assembleia que vem lá da Grécia Antiga? Sim, eu acho que há dois aspectos que nós precisamos aqui anotar pelo fato de que, historicamente concebida, a Assembleia, no primeiro momento, representa uma reunião de pessoas. E num segundo momento, esta Assembleia determina de antemão que não são todas as pessoas que vão poder participar dela. Lá na antiga cidade-estado ateniense, somente homens, somente cidadãos com mais de 21 anos militares. Atualmente, nas reuniões, nas assembleias gerais de condomínio, não é qualquer pessoa que pode participar. Nós vamos ver que somente condôminos ou pessoas que estejam autorizadas mediante a posse de procurações para representar os condôminos. Portanto, desde a sua origem, as assembleias tiveram esta abordagem de seletividade, de não é qualquer pessoa que pode dela participar. Então, não vamos confundir, lá na Grécia Antiga, eclésia era a assembleia. Ágora era o espaço onde ela se realizava. As grandes praças, os espaços públicos eram as ágoras. E nesses espaços aconteciam ali essas grandes assembleias onde eram decididas as grandes questões das cidades-estado. Uma outra anotação que eu trouxe aqui para vocês,
Falando agora da Ágora, né? Para deixar bem claro aqui, está lá a Ágora. A Ágora era a praça pública, onde, lá na Grécia Antiga, aconteciam as reuniões onde os gregos atenienses discutiam assuntos ligados à vida da cidade, a chamada polis. Na história do Ocidente, essa ágora, esse espaço, acabou representando o chamado espaço público. Nós vamos ver também que, mormente, no caso dos condomínios, as assembleias têm o seu próprio espaço, mormente no salão de festas, mormente num espaço adequado, aquele que o condomínio julgar conveniente, oportuno para a realização destas mesmas reuniões. Mas chegando aos nossos tempos, vamos buscar o conceito de assembleia, de condomínio, e para tanto eu vou buscar na fonte um dos maiores estudiosos do direito condominial, João Nascimento Franco, mais conhecido, se vocês pesquisarem esse autor, vão conhecê-lo por J. Nascimento Franco. Pois bem, J. Nascimento Franco define a Assembleia como o órgão supremo do condomínio que manifesta a vontade da coletividade dos condôminos sobre todos os interesses comuns. Olha que importante esse conceito de Nascimento Franco. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nós simplificamos e afirmamos que a Assembleia é uma mera reunião de pessoas ou uma mera reunião de condôminos. De fato, é possível conceber a Assembleia sobre três vieses, sobre três vertentes. Eu posso conceber uma visão bastante simplificada do ponto de vista administrativo, que é uma reunião de condôminos para tratar de assuntos comuns. Eu posso enxergar a Assembleia sobre o prisma financeiro como uma reunião de negócios, onde pessoas ali presentes vão tratar analogamente como aconteceria numa empresa, onde você tem os acionistas, cada um deles com interesse naquele acervo de bens. Aqui, dadas as devidas proporções, eu não tenho empresa, eu não tenho acionista, mas eu tenho pessoas que se sentam à mesa para tratar de negócios comuns. E nesse tocante, eu defendo essa tese de que, sob o viés econômico e sob o viés financeiro, a Assembleia deve ser tratada, gerida, administrada e conduzida como uma reunião de negócios. O dia que chegarmos a esta maturidade, com toda certeza, nosso posicionamento numa Assembleia será totalmente diferente. No entanto, razão assiste a J. Nascimento Franco, quando ele afirma que a Assembleia, tecnicamente, juridicamente falando, não é uma reunião. Ela é um órgão da estrutura jurídica do condomínio. Um órgão e o mais importante. Por que o mais importante? Nós falaremos isso quando conhecermos as funções da Assembleia. E são inúmeras as funções da Assembleia, até porque, só para vocês terem notícia, né, em primeira mão, eu escrevi um livro chamado Manual da Assembleia de Condomínio. Um livro de 365 páginas, onde eu descrevo pormenorizadamente quais são as funções das assembleias, quais são os princípios das assembleias. São 20 capítulos, onde eu trato, sem modéstia, de alguma forma inovadora e original, o tema das assembleias de condomínios. Muito bem, então, sabendo que a Assembleia Geral de Condôminos é o órgão da estrutura jurídica condominial de maior importância dentro do condomínio, vamos agora conhecer as chamadas funções da Assembleia. Nesse tocante, vamos ver aqui o que trouxemos, e a primeira função é uma função bastante elementar, é uma função bastante relevante, é a chamada função administrativa. Com isso, queremos dizer que a Assembleia deve ter uma natureza instrumental. Como assim, professor? Como função administrativa, como natureza instrumental. É o seguinte, a Assembleia deve ser concebida como uma ferramenta, como um instrumento, ou como um meio para chegar a um fim. A Assembleia não é um objetivo por si só. Ao contrário, a Assembleia é um veículo no qual você trafega para chegar a um objetivo.
quando nós adentramos uma assembleia, nós temos que conceber a assembleia como um instrumento de gestão, como uma ferramenta de gestão. Ora, se é uma ferramenta de gestão, e vocês sabem muito bem, quem me conhece, que eu defendo a tese de que não há como estudar direito condominial dissociado de gestão de condomínios, de administração de condomínios. A administração, a ciência da administração deve estar ao lado do direito condominial. Nesse momento, o síndico, que é aquele quem planeja, regra geral, veremos que não somente ele, mas o síndico, regra geral, quando planeja, quando organiza, quando estrutura, quando define a pauta, quando define a ordem do dia, quando estuda os riscos desta mesma assembleia, portanto, um grande planejamento, uma grande estruturação, ele usa a assembleia como uma ferramenta, como um instrumento de gestão. E é lógico que aqueles síndicos que sabem organizar, estruturar, planejar uma assembleia, vai ter êxito nessa mesma assembleia. Só que a recíproca também é verdadeira. Um síndico que não sabe organizar, não sabe estruturar, vez ou outra eu vejo aí na minha advocacia pautas horrendas, pautas com muitos itens, já apontando que aquela assembleia vai se avançar no decorrer do tempo, vai avançar na madrugada. Isso não é bom. O ideal é que eu tenha uma pauta concisa, uma pauta precisa, uma pauta objetiva, direta. E isso envolve conhecimento, capacidade e preparo. Repito, um síndico que arrisca ter ali uma aventura numa assembleia mal planejada, mal estruturada, caminha para o desastre, caminha para uma tragédia. E vocês serão testemunhas de experiências como estas, onde as assembleias são classificadas como trágicas, mercê da sua desorganização. Mas vamos ficar sempre com o exemplo das assembleias exitosas, aquelas bem-sucedidas, que foram estruturadas porque foram concebidas com a sua função administrativa, com a sua função, digamos, de ferramental de gestão. Tá certo? Muito bem. A próxima função é esta aqui, a função informativa, ou seja, as assembleias têm que também entender e conceber que a função informativa representa a publicização de atos da gestão e assuntos de interesse geral. Não entendi, Vander, me ajuda aí. O que é isso de função informativa? Meus amigos, é importante que o síndico tenha inúmeras ferramentas de comunicação. Claro que eu não posso esperar a Assembleia para fazer comunicados, informes ou passar algum tipo de informação. Porém, nada impede que na organização de uma Assembleia, até mesmo no edital desta Assembleia, antes de entrar nos itens que serão os itens de pauta, que serão objeto de debate, de deliberação, o síndico pode colocar informes, informativos, aproveitar daquele momento solene, aproveitar daquele momento formal, muito importante, muito relevante para o condomínio, que é a Assembleia, para trazer alguns informes da sua gestão, alguma novidade, algum projeto que não será objeto de debate, não será objeto de deliberação. São itens meramente informativos. Você me pergunta, eles podem estar ao longo da pauta, no final da pauta? Eu recomendo, pela experiência, antes de colocar os itens de pauta, colocar os informes, os informativos. E com isso, para além de todos os esforços meus como síndico, de comunicar no WhatsApp, de comunicar em painéis, de fazer comunicativos e comunicados por meio de aplicativos, e-mails e tantas outras ferramentas de comunicação, eu posso ali, presencialmente ou virtualmente, numa assembleia, também informar. Eu costumo dizer que a assembleia é a hora da verdade, não é? Tudo aquilo que você prometeu, tudo aquilo que você disse que ia fazer, ali na assembleia você vai ter que dizer se você está fazendo, se você não está fazendo,
se você irá fazer ou não. Então é uma grande oportunidade esta a de informar. Então a Assembleia também tem função informativa e se você souber fazer uso desta ferramenta, isso ajudará você muito na gestão, porque eu tenho visto na minha experiência profissional também síndicos maravilhosos, síndicos que fizeram projetos de gestão fantásticos, extraordinários. Tiraram o condomínio do vermelho, levaram ele para o azul. Tiraram o condomínio da não conformidade, levaram para a conformidade. Estabeleceram métricas, estabeleceram projetos de gestão. No entanto, pecaram na comunicação. Então, vamos lembrar de usar a Assembleia como também uma ferramenta de comunicação. Outra função da Assembleia é esta aqui, a função normativa, e talvez uma das funções mais importantes, talvez uma das funções mais relevantes. Por quê, professor? Porque ao entender que a Assembleia possui função normativa, a Assembleia poderá criar normas jurídicas de estatura hierárquica infralegal. Explica um pouquinho isso, Vander. Me ajuda aí. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lembrar. Existem normas jurídicas, sabemos disso. Quando um condomínio ele é instituído, ele recebe ali a sua convenção, ele recebe ali o regulamento interno. Mormente, naquela primeira Assembleia Geral de Instalação, é votada a convenção de condomínio, é votado o regulamento interno e não há muito espaço para discussão, para deliberação daquelas normas que integram a convenção de condomínio, que é praticamente imposta naquele momento da instalação do condomínio. Contudo, estas normas poderão sofrer alteração. Uma convenção poderá ser alterada, o regulamento interno poderá ser modificado, mas para que isso ocorra, é preciso que a Assembleia decida, é preciso que a Assembleia vote, é preciso que a Assembleia delibere. Eu não posso mudar a convenção, eu não posso mudar o regulamento interno e eu não posso criar outras normas. Como é que é, Vander? Tem outras normas além da convenção e do regulamento interno? A resposta é sim. Isto porque, quando você realiza uma Assembleia Geral de Condôminos, você pode colocar ali uma nova norma, uma norma de conduta, por exemplo, um regulamento de proteção de dados pessoais, um regulamento de LG, da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, e nesse tocante você pode ter essa norma, você pode ter ali um código de conduta, um código de ética, tudo isso pode ser criado pela Assembleia Geral de Condôminos. Claro que a Assembleia Geral de Condôminos, nesse momento, se transforma num verdadeiro poder legislativo dentro do condomínio. E aí nós fazemos aquela equiparação, que a Assembleia é o poder legislativo e o síndico é o poder executivo. E é muito importante que exista este equilíbrio de funções, esse sistema de freios e contrapesos, aquilo que os norte-americanos chamam de checks and balances, o sistema de freios e contrapesos, ou seja, quando o síndico vai além do marco, a Assembleia o corrige. E o síndico só pode agir nos limites das normas criadas pela lei, pela convenção, pelo regulamento interno, pela Assembleia Geral de Condôminos. Portanto, a Assembleia tem poder normativo, claro que tem limites esse poder normativo, esse poder não pode contrariar a lei. Se for alterar a convenção, tem que obedecer o quórum legal de 2/3. Se for alterar o regulamento interno, tem que ter o quórum legal de maioria simples dos presentes, metade mais um dos presentes. Portanto, obedecidos esses critérios, e as matérias também não podem colidir com o que diz a lei, com o que diz a Constituição, mas observados esses parâmetros, claro, a Assembleia Geral de Condôminos vai poder criar normas jurídicas. Normas jurídicas que, uma vez levadas a registro em cartório, mormente a convenção, e o mesmo, por extensão, se aplica ao regulamento interno e também às normas produzidas no âmbito das assembleias, têm efeitos erga omnes. O que é isso? Efeito erga omnes. Aplicam-se a todos, não somente aos condôminos, não somente aos proprietários, mas também aos inquilinos,
aos visitantes, aos colaboradores. Como é que é, Wander? Então, você está me dizendo que uma convenção de condomínio que não foi registrada, ela não tem efeito erga omnes? Exatamente. Uma convenção de condomínio que não foi levada a registro em cartório, ela vale, ela tem valor jurídico, mas ela se restringe ao universo de condôminos, para que ela possa ter efeito erga omnes, para que ela possa se aplicar a todos, inclusive a terceiros, até visitantes do condomínio, ela tem que estar publicada em cartório, registrada em cartório. Tudo bem, pessoal? Já já voltamos com mais funções da Assembleia Geral de Condôminos. Aguardem um momentinho só.